Você está ouvindo o podcast sobre liderança produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre no que você está focando. Hoje eu vou abrir esse podcast e falar um pouquinho sobre os bastidores, da liderança, os bastidores das pessoas que eu atendo. E eu acho que é importante a gente entender onde nós estamos de verdade focando. Eu tive 2 exemplos claros essa semana do quanto que o nosso foco demonstra realmente as ações e para onde a gente quer caminhar. Eu vou contar uma história aqui de 2 pessoas. Obviamente, se eu falar o nome aqui, é um nome que eu inventei, não é um nome real, é um nome fictício. Só para ilustrar melhor a história e vocês poderem compreender onde eu quero exatamente chegar. Então eu vou falar do Genésio, tá? O Genésio, no período de quarentena, antes da quarentena, ele tinha ficado desempregado. Tinha sido dispensado pelo patrão, pelos valores serem bem diferentes, ideias diferentes. Numa empresa muito pequena, isso se tornou um confronto e o patrão acabou dispensando o Genésio. E o Genésio começou, obviamente, depois que ele recebeu, porque o que acontece, Quando a gente sai também, quando a gente é dispensado, a empresa paga as nossas verbas rescisórias e a gente fica um pouquinho na nossa zoninha de conforto, Porque tem uma graninha extra, enfim, aí a gente cai na nossa zona de conforto. Bom, o Genésio, como ele não foi registrado no tempo correto, ele acabou não podendo solicitar o seguro-desemprego. Ele acabou perdendo um pouco nessa situação. E logo depois veio o Covid-19 e tudo mudou, O mundo se transformou desde que o Covid-19 apareceu. E aí o que aconteceu? Muitos desempregos, que a gente sabe que aconteceram, mas muitas empresas, muitos segmentos trabalhando extremamente, a todo vapor. Então, muitos segmentos não foram afetados. Muitos outros segmentos foram afetados sim. Mas aí o que aconteceu com o Genésio? Genésio começava a me falar o seguinte: Fernanda, mas vai ser muito difícil, porque tem um monte de empresa demitindo, tem um monte de gente desempregada. E o Genésio só focava nessa parte do desemprego, das pessoas que estavam desempregadas. Porque, obviamente, eu entendo que quando você fica com mais tempo, muitas vezes você também fica muito ligado às notícias, Você quer saber o que está acontecendo no mundo. E aí, o que acontece? A TV aberta, ela traz as notícias que dão mais ibope. O que dá mais ibope, gente? O que dá mais ibope é a notícia trágica, é a notícia ruim. Infelizmente, as pessoas adoram escutar uma notícia ruim. Adoram saber de uma desgraça. Essa é a grande verdade. E o que a TV aberta mostra? Exatamente isso. Todos os pontos negativos do Covid. Todos. As mortes, o desemprego, as empresas quebrando. Só isso que a TV aberta mostra. E aí, o que acontece? Você recebendo essas informações em tempo integral, você começa realmente a focar na desgraça. Você fala, nossa mãe do céu, Por que vai ser diferente comigo? É a primeira coisa que você pensa. E aí você começa a descer ladeira abaixo. Os seus sentimentos, o seu corpo, o seu olhar, os seus pensamentos são todos focados no que de ruim está acontecendo no mundo. Isso entra na sua mente de um jeito e você não leva isso à sua consciência. E aí você começa a se comportar como um perdedor. Você começa a pensar como um perdedor. Isso tudo vai alimentando você e retroalimentando o tempo inteiro. E aí eu falei pra ele o seguinte: tá bom, e as empresas que estão empregando? Tem gente que tá recebendo reajuste salarial em pleno Covid-19.
Tem gente que está sendo contratado em pleno Covid-19. E por que com você não pode acontecer isso? Aí você começa a entender o quanto que as pessoas também acabam não trabalhando, né, a sua crença do merecimento. Porque elas começam a achar que elas não merecem, que para elas esse milagre, vamos dar assim esse nome aqui, esse milagre não pode acontecer. E aí aconteceu o seguinte com o Genésio, depois que a gente conversou muito, que a gente alinhou os pensamentos dele, depois que eu pedi para ele ver um filme, eu falei assim, olha só o que aconteceu, gente, o cara não conseguia uma entrevista, enquanto ele estava pensando assim. Depois que ele começou a alinhar os seus pensamentos, que ele começou a usar as técnicas que eu falei, ele simplesmente fez 2 entrevistas. Dessas 2 entrevistas, ele podia escolher qual ele queria trabalhar. Ele ficou... Aí teve uma situação bem interessante, né? Porque das 2 entrevistas, uma pagava um pouco melhor, a outra pagava menos. E a gente conversando sobre o que ele ia decidir, eu falei, Genésio, você tem que escolher não o salário, não os benefícios. Você tem que escolher em qual empresa você vai conseguir ter mais desenvolvimento, mais crescimento. Para pontuar na empresa A, o que você tem condições de aprender, de desenvolver e de crescer. E o que na empresa B, você também tem como desenvolver e crescer. E aí ele viu que a empresa A, apesar de pagar menos naquela situação, era a empresa onde ele ia conseguir se desenvolver. E aí ele fez o contato com o RH da empresa, falou que queria trabalhar, aceitava a proposta, e a empresa disse que tinha uma contraproposta para ele. A empresa aumentou o salário. Ele entrou ganhando mais do que no dia que a pessoa da RH falou com ele sobre a proposta salarial. E aí entra uma outra questão que eu queria falar com você. Eu não sei se quem está me escutando, né, com certeza são homens e mulheres. E o que acontece? O Genésio é homem. E o Genésio, quando ele fez a entrevista, e quando foi perguntado para ele, né, qual é a sua proposta salarial, e ele disse quanto era e por que desse valor, isso também é bem interessante, quando a pessoa diz o que é e por que ela está falando daquele valor, ela tem embasamento. E talvez uma mulher não falaria, talvez a mulher diria, não, que a empresa pagar tá ótimo, porque muitas vezes a mulher, e na maioria das vezes as mulheres, elas não gostam de negociar. A Natália Arcuri, do Me Poupe, vocês devem conhecer, quem não conhece segue a Natália Arcuri, ela fala muito sobre isso, e ela é uma mulher que sempre negociou a trajetória profissional dela. Ela sempre negociou, e sempre deu certo. Então, se você é mulher, eu quero que você agora desperte o seu poder de negociar. O seu poder de mostrar para as outras pessoas quanto de verdade você vale. Porque muitas vezes eu sou mulher, nós nos submetemos exatamente ao que o outro quer e não contra-argumentamos. A gente aceita e pronto, acabou. E isso pode ser alterado. Então a história da Natália Arcuri fala muito sobre isso. O livro dela é incrível, super indico. No meu canal do Telegram eu já postei lá o livro, já falei um pouco sobre o livro. Então super indico. E aí a outra história... E aí só para fechar a história do Genésio. Genésio conseguiu ser contratado pela empresa A, entrou ganhando mais. Hoje, no dia que eu tô gravando esse podcast, ele tá iniciando nessa empresa e eu tenho certeza que vai ser uma carreira de muito sucesso. Bom, a outra pessoa, vamos chamá-la de Ana, botar um nome mais simplesinho, né? A Ana também tá desempregada e também está com o mesmo foco do Genésio. Agora em quarentena, como é que eu vou arrumar emprego? Eu tô desempregada, eu sempre trabalhei... Eu acabei de... E ela me mandou um currículo e pediu para analisar. Aí eu falei, Ana, é só isso aqui mesmo? Sua vida profissional? Só isso aqui? Poxa, eu achava que você tinha trabalhado mais, né? Tinha tido mais experiências. Estou achando... eu não quis botar todas e tal.
Eu falei, mas tu quer trabalhar com o quê? Né? Pra gente poder fazer um currículo, eu preciso saber em que você quer trabalhar. Isso é muito importante. E aí ela me mandou um outro currículo. E o outro currículo era para a área de educação. Eu falei, nossa, olha como é que esse currículo tá 10 mil vezes melhor do que o anterior. O que eu percebi ali? Que ela fez um currículo mais ou menos, tipo, qualquer coisinha que aparecer, né? Que pagar alguma coisa para eu não ficar desempregada, eu vou fazer. E o outro não, o outro tinha um charme, tinha mais conteúdo, tinha outra cara. Aí ela falou, minha paixão é trabalhar com educação. Eu falei, bingo! Isso, então, bora! Bora contactar as escolas, bora entregar os seus currículos. Mas, Fernanda, eu tenho medo. Medo de quê, Ana? Medo de quê? Você já teve uma experiência, você fez uma faculdade, está fazendo uma pós-graduação nessa área, e você está com medo de quê? Mas nesse momento ninguém está contratando, está muito difícil. Parem para pensar, mesmo padrão de pensamento. Mesmo padrão de pensamento. E aí eu falei assim, eu vejo de uma outra forma. Ela, você vê? Vejo. Ela, então me fala, o que você vê? Eu vejo, por exemplo, que a área de educação é uma das áreas mais movimentadas porque precisou se transformar do dia para a noite. As crianças precisam continuar estudando, a escola precisa continuar recebendo, os professores precisam continuar trabalhando. Então, as escolas também tiveram que se reinventar muito rápido. Quem não tinha uma plataforma, já não estava engajado no online, teve que correr contra o tempo para conseguir, né, não perder os seus alunos. Porque as escolas que já tinham essa preparação já estavam na frente. E aí eu falei assim, e você já parou para pensar quantos professores não vão se adaptar a essa nova realidade? Quantos professores vão falar, eu não quero isso para mim, eu não aceito? Porque, gente, muitas pessoas não conseguem se adaptar à mudança. Muitas pessoas, com certeza nesse momento, estão pedindo as contas, estão falando que não é... E não tem problema nenhum, é uma questão de reavaliar, né? O trabalho tem que ter sentido, tem que estar no seu propósito. Senão, não vale a pena. E aí eu falei que você parou para pensar que vai abrir com certeza vagas, porque muitos professores não vão se adaptar a essa nova realidade? Ou não vão querer? Aí ela não tinha pensado por esse lado. Eu falei, outra coisa mágica da internet. Você pode ser contratada se esse padrão online for mantido até o final do ano, que eu acho que há uma grande probabilidade das escolas, tá? Imagine o seguinte, você pode dar aula para qualquer escola do Brasil. Isso significa que as suas chances aumentam de uma forma exponencial, porque você pode estar em Friburgo, por exemplo, que é a cidade que eu moro, que ela mora também, e pode estar dando aula para qualquer escola do Brasil. Vocês têm ideia? E ela falou assim, caramba, eu não tinha pensado por esse lado. Eu falei, claro que não, o seu foco tá na escassez. O seu foco tá em tudo que tá ruim. Porque é o sentimento que você está emanando. Enquanto você tiver com esse sentimento, com esses pensamentos, você não vai enxergar as oportunidades da sua vida. Às vezes elas estão passando aqui, na frente do teu nariz. E você não vai enxergar. Você não vai enxergar, elas vão passar batido. E disse para ela ainda, eu falei, presta atenção, porque pode ser uma janela. Não necessariamente é a porta que você quer abrir, mas pode ser uma janela, então entra pela janela. Talvez não seja na escola que você gostaria, talvez não seja na função que você gostaria, mas se já está dentro do ambiente pedagógico, do ambiente escolar, é uma oportunidade. Entenda isso como um step do seu crescimento, é passo por passo. Eu sempre falo, a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona. E ela começa agora, quando você entende qual é o sentido real, qual é o teu propósito. E ela falou assim, caramba, Fernanda, ainda bem que a gente parou, que você me chamou para conversar, porque senão eu ia ficar pensando nisso o tempo todo. Eu falei, exatamente, tira o seu foco da escassez e começa a focar na abundância, porque tem muita abundância. Eu não sei, eu acredito muito que você está escutando esse áudio é porque você precisa escutar. E eu tenho certeza que você pode tirar boas lições desse áudio. Então, por favor, vigie os seus pensamentos. É vigiar e orar, vigiar e orar.
Pare, leve para consciência o que você está pensando, qual é o foco que você está dando. Isso vai fazer a diferença na sua vida, ou para mais ou para menos. Então, o foco que você está dando vai te mostrar, vai te direcionar. E Deus é tão grande, é tão poderoso, que você só precisa dar o primeiro passo. E as coisas vão acontecendo. Só que as coisas, o que as pessoas querem? Foi até o que eu falei com ela. As pessoas querem um verdadeiro milagre sem tirar a bunda da cadeira. As pessoas querem que liguem para elas. Olha, Ana, eu vi o teu currículo aqui, eu achei você, nem vi o teu currículo, né? Eu achei você aqui nas mídias sociais, eu vi que você quer trabalhar com educação, então eu tô te ligando, é para trabalhar na escola, não sei o que, mega renomada, para ganhar 10 mil reais. É isso que as pessoas querem que aconteça, sem mexer o popozão da cadeira. Isso não vai acontecer. Isso só vai acontecer se você se movimentar, se você trabalhar para isso. Então, se concentre em fazer ações, em se movimentar para que as coisas aconteçam na sua vida. Se você ficar sentado vendo Netflix o dia inteiro, você que está desempregado, vendo Netflix, vendo filme, vendo TV aberta o dia inteiro, meu amigo, minha amiga, você não vai sair do lugar. É isso que eu tenho para te dizer. É ladeira abaixo, literalmente, na sua vida. Agora, se você pega parte do seu tempo, se dedica a autoconhecimento, se dedica a se desenvolver, se dedica a ter foco no que você quer para sua vida, para o seu futuro, aí tudo muda, tudo muda. Mas essa construção, ela é dolorosa, ela não é fácil, tá? Porque é dia a dia, vai ter dia que você vai acordar desmotivado, eu não recebi proposta, ninguém me ligou, eu sei disso, eu acompanhei o Genésio lá acho que por mais de 70 dias, eu vi isso, ok? E eu disse pra ele, cara, muda a sua vibração, muda os seus pensamentos, senão as coisas não vão acontecer. Começa aí de dentro de você, começa por aí. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre no que você está focando do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem ou dúvida a um de nossos especialistas, basta escrever para podcast@sustenta-vida.com, colocando no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre nossos projetos, acesse sustento-vida.com, nosso-ead.com e fernandatreinadora.com.br.